Olá, olá! Estamos começando mais um Mundo Imobiliário e hoje eu tenho aqui o prazer de receber esse cara, fera do mercado imobiliário, é um corretor de muito sucesso, um cara que vende muito, entende muito desse mercado. Hoje eu vou conversar aqui e saber tudo sobre o Rafa, também conhecido como Giovanni. Exatamente. Temos dois, acaba tendo dois nomes, né? Dois o nome nomes. de guerra e o nome de nome pessoal. Ô, Rafael, se apresenta e depois conta essa historinha aí, porque muita gente não entende esse negócio de nome do mercado imobiliário, né? Mas vamos lá, se apresenta aí pra gente. Bom, meu nome é Rafael, tenho 33 anos, comecei no mercado imobiliário aí faz 10 anos, exatamente 10 anos. Eu nunca tinha vendido nada, né? Pra mim foi uma área muito nova quando eu comecei. Eu vinha do telemarketing, então assim, uma área completamente diferente, meus primeiros trabalhos, depois eu fui para planejamento financeiro, e aí eu recebi um convite para trabalhar no mercado imobiliário, né? Aí não aguentava mais aquela rotina de CLT, de você trabalhar, né, bater cartão. E aí eu larguei tudo, pedi para me mandar embora e falei, eu vou pro mercado imobiliário. E foi uma das melhores escolhas, se não a melhor escolha da minha vida, né? Eu ter entrado nesse mercado, um mercado de muito sucesso, mas não é para todos, né? Você tem que ter realmente uma pegada, você tem que saber o caminho das pedras, senão muita gente entra, fica 6 meses, um ano e sai. Não, legal. Ó, só pra te atualizar, a sua câmera é essa, tá? Você precisa, se precisar, não, a gente vai trocar ideia aqui. Tá. Mas se você quiser falar direto com o público, legal. você olha pra Entendi. aquela câmera, tá? Boa. Cara, então você tá me dizendo que de repente resolveu entrar pro mercado imobiliário, né? Mas teve algum start assim, tipo, você tava lá no telemarketing, alguém te falou do mercado imobiliário ou você pesquisou? Como é que foi isso? Cara, eu tinha um amigo meu, que é meu amigo até hoje, inclusive ele mora no meu prédio, a gente comprou um apartamento junto praticamente, e ele trabalhava já nesse mercado. E ele sempre me chamava, né? Ele falava, vem trabalhar comigo no mercado imobiliário. E eu lá na minha rotina de CLT, ganhava R$ 2.000 por mês, aquela coisa. E ele sempre me chamava. Aí eu falava, acho que eu não vou, eu não tinha ainda a confiança. Quando eu vi, ele trocou de carro, ele comprou um Volvo. Nossa. Eu falei, como assim? Eu aqui ganhando 2, 3 mil por mês, o cara me apareceu de Volvo. Eu falei, não é possível, né? Então, realmente deve ser um negócio de muito sucesso. Aí eu pedi pra me mandar embora e comecei. Eu entrei no mercado imobiliário de 2015 num projeto com ele. Num projeto lá no centro, um lançamento de estúdios. Era uma época terrível, né? Aquela época, 2015, não era um mercado ainda muito forte. Era bom, mas não era como tá hoje. E aí eu já entrei no meu primeiro lançamento, eu vendi 3 unidades. Né? Caramba, cara, que legal. Assim, pra mim, no começo, a minha mãe até falou, você tem certeza que você vai largar seu trabalho? Você tem VR, VT, você ganha cesta básica pra um negócio meio incerto, né? Que você não tem salário. Eu falei, mãe, eu vou. Ela falou, não faz isso, não faz isso. Não, é legal que, assim, a família sempre tenta proteger a gente, né? Sempre tenta. Eles não entendem. Aí no meu primeiro lançamento, ela, não faz isso. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, vendi 3 apartamentos. Ela falou, não acredito, eu sabia que ia dar certo. Ou seja, ela protegeu, mas quando ela viu que eu comecei, no primeiro lançamento, comecei a engatar e logo a 5ª marcha, ela falou, se vai ter sucesso. Aí eu não saí mais. Aí eu comecei carreira, um lançamento atrás de outros, mas no começo pra mim foi muito difícil, né? Como qualquer trabalho novo, né? Você largar uma segurança que você tem, pra você ingressar num mercado novo, que você não tem salário, que você depende só de você mesmo. Com certeza foi muito difícil, mas eu passei por muitas dificuldades, né? No começo, principalmente aí eu não tinha uma roupa adequada pra atendimento, eu tinha um Palio todo quebrado. E eu lembro até hoje, a gente saía pra fazer reunião, quando chovia entrava tudo água nele, que ele tava todo furado embaixo, então passava nas poças, molhava tudo o meu pé, da galera. Lembro até hoje, eu e minha gerente, a gente passeando, ela falou, tá molhando tudo no meu pé. E foi muita dificuldade no começo, né? Dividir a marmita, passei por de tudo, né? Mas graças a Deus superou. E hoje, realmente, olho pra trás e falo, foi necessário, né, você passar por isso, porque ninguém vai chegar e já vai voando, né? Você tem que passar aí pelo caminho das pedras pra chegar no sucesso, né? Verdade. Cara, o começo é sempre difícil, né? Porque assim, vendo você aí, todo bonitão, falando bem, dirigindo um carro legal, né, morando no lugar bom, a gente não imagina que tem toda essa história, né, toda essa trajetória. Cara, você se arrepende de ter entrado nesse mercado? Não, nenhum arrependimento. Foi a melhor escolha da minha vida. Se não fosse o mercado imobiliário,
eu não teria comprado meu apartamento, eu não teria trocado de carro, eu não teria viajado como eu viajei. Então, assim, realmente foi a melhor escolha da minha vida eu ter entrado nesse mercado. Porque mudou a minha vida, né? Eu vinha de um mercado que eu ganhava 2.500, no máximo 2.500 por mês. E o mercado imobiliário, você não tem salário. Você pode ganhar 10, 15 mil, como você pode ganhar 1 milhão. Então depende só de você, das suas estratégias, depende do seu trabalho. Mas assim, você tem que trabalhar. Né? Você vai receber muito não. Você vai bater, vai receber muito, muito não. Mas quando você começa a criar uma confiança, né? Você consegue criar uma carteira de clientes, que eu acho que é um dos principais. Muita gente te indica, que indica outro. Quando você vê, você pega uma corrente que você vende 6, 7, 10 apartamentos através de um cliente e você vai criando confiança com os mesmos clientes, né? Eu tenho um cliente na minha carteira hoje, inclusive, que eu fui no casamento dele faz 1 ano. Ele me chamou pra ir no casamento, eu tive cliente meu agora que eu fui no aniversário também da esposa dele. Então, assim, você vai criando confiança, você vai na casa do cliente para tomar um vinho, você vai sair para jantar. Isso cria uma confiança, você entra numa roda de amigos e eles vão te indicando, né? Então, como você tem seu médico, seu fisioterapeuta, seu dentista, eles têm o seu corretor. Então, ele passa no lugar e fala, pô, gostei daquele projeto. Ele já me liga, ele não vai entrar lá para ser atendido por outra pessoa. Ele sabe que eu vou fazer o melhor negócio para ele. Que eu vendo qualquer projeto em São Paulo, né? Então, assim, ele já vai te ligar e vai falar, pô, você vende aquele projeto? Então, você começa a criar uma carteira de clientes que é um dos principais, né? E, assim, uma coisa que você tem que entender, você tem que abrir mão de muita coisa. Que nem eu trabalho de sábado e domingo, muitas das vezes eu deixo minha mulher em casa, deixo minha família, todo mundo, pô, tô no churrasco, vamos sair num sábado à noite, eu já abro mão de muita coisa porque sábado e domingo são os melhores dias, né? Que é onde você tem os agendamentos, onde você consegue trabalhar, então você acaba abrindo mão de, pô, eu fui na piscina no meu prédio 5, 6 vezes. Então, assim, você acaba abrindo mão de algumas coisas para você ter outras, né? Mas também chega dezembro e janeiro, você viaja, você consegue tirar em uns 45 dias, 60 dias só pra relaxar a cabeça. Então, exatamente, né, cara? Bom, você já adiantou nossa conversa lá em, em 70% aqui. Mas antes da gente falar dessas coisas, como estilo de vida, que hoje você tem um estilo de vida legal e tal, eu quero saber um pouquinho mais do começo, realmente ali, como que você iniciou. Por quê? A gente tem muito corretor que assiste a gente, vê a gente pelo YouTube ou então vê pelo Instagram, e a ideia aqui é mostrar a realidade, como que funciona o mercado, mas também inspirar, né? Tanto as pessoas que estão entrando agora no mercado, como as que já estão e ainda estão caminhando, né? Ainda não estão no patamar desejado. E a ideia é essa. Então, eu quero entender um pouquinho do começo. Ali, assim, você já contou que trabalhava no telemarketing, você falou que ganhava pouco, e viu pessoas que do mesmo ciclo que você começaram a ganhar mais, começaram a ter um estilo de vida diferente, e isso te despertou a vontade de ser corretor, né? Porque eu acredito que ninguém nasce, né, com desejo de ser corretor. Mãe, quero ser corretor de imóveis. Não, ninguém nasce. Mãe, quero ser astronauta ou corretor de imóveis. Sim, ninguém começa assim. Não é exatamente um sonho. Mas apesar de não ser um mercado dos sonhos, é um mercado que possibilita a realização de muitos sonhos. Então eu vejo muita transformação, eu conheço muitas pessoas do mercado que realmente mudaram de vida. Eu trabalhei muito tempo com treinamentos, então eu treinei muitos corretores, então eu sei exatamente a trajetória. Então, cara, como que foi esse início, né? Porque você falou que saiu ali de um trabalho onde você ganhava uns 2, 3 mil reais e resolveu entrar nesse mercado. Você teve algum mentor? Você teve dificuldades nesse negócio? Cara, o meu início foi bem difícil, porque a pessoa que me colocou no mercado imobiliário, ela ficou 1 semana comigo no mesmo plantão e foi embora. Ela discutiu com uma outra pessoa e me deixou lá sozinho. Caramba. Então, assim, você imagina, calça branca, nunca tinha vendido nem uma caixa de fósforo sozinho no plantão pra vender um apartamento. Tinha uma maquete, um decorado e um sonho, né? De aprender e mudar de vida. E comecei a fazer de tudo. Eu fazia muito PAP, né? Aquele porta a porta, que naquela época não tinha digital como tem hoje, né? 2015, não tinha essas coisas de digital. Fazia muita oferta telefônica, né? Muito disparo de e-mail. E tinha um sonho de como mudar de vida, mas tinha muita dificuldade. Por quê? Você começa num trabalho novo, nunca tinha vendido nada, você tem que aprender tudo.
né? E aí eu tinha muita dificuldade também em termos de atendimento, né, de passar maquete, decorado, porque é um mercado novo, né, pra você é tudo novo, e já tinha muita gente voando, né, você já entrou no meio de gavião, a galera vendendo muito, você fala, meu, onde eu tô? E aí eu não tinha muita roupa adequada também, eu olhava pra mim e falava, nossa, a galera tudo bem vestida, tudo com carrão, e eu com palio, todo quebrado, eu falava, meu, será que vai dar certo esse negócio? Caramba. E aquela coisa de uma reserva financeira bem pouquinha que eu tinha pra tentar, né? Porque se eu não vendesse 2, 3 meses, assim, eu não ia aguentar. Porque eu tinha aquele dinheirinho guardado que era pra pôr gasolina, pra comer um almoço e mais nada, né? E aí, graças a Deus, no primeiro lançamento, consegui vender 3 apartamentos, né? Isso foi no seu primeiro lançamento? Foi no primeiro plantão que você fez? Primeiro plantão. Você já vendeu 3? Primeiro plantão, já vendi 3 logo no start, né? No lançamento eu vendi um, passou 2 semanas, já tinha vendido mais 2, assim. Já peguei aquela coisa, 25, 30 mil reais, eu já consegui ter uma reserva financeira, né? Pra mim conseguir durar os próximos meses, né? Então acho que foi um grande desafio esse começo. E era uma época que não era uma época tão boa ainda de mercado. Era boa, mas estava passando por uma crise, né? Aquela época de 2015, 2016, impeachment, tava acontecendo de tudo no país. Mas eu superei, né? Então foi uma época muito desafiadora mesmo. Mas deu certo. E eu indico para as pessoas que quem quer começar, o ideal é ter uma reserva financeira para você conseguir os primeiros meses. Porque não é garantia que você vai vender em uma semana, em um mês ou em um ano. Vai depender de você, né? Vai depender do seu trabalho. Então, eu acho que você tem que estudar muito também, né? O principal é você estudar sobre tudo, né? Você tem que saber sobre marketing, sobre jurídico, você tem que saber sobre tudo, né? Então, eu acho que financeiro, atendimento, psicólogo, porque você acaba virando tudo do cliente, né? Verdade. O cliente vai desabafar da vida dele pessoal, vai falar da mulher, o cliente vai falar da parte financeira, vai falar sobre política, o cliente vai falar sobre futebol. Então, você tem que saber conversar com as pessoas, né? Saber entender o lado da pessoa. Acho que o principal é um atendimento. Você dá um atendimento. Não adianta você ter um monte de problemas e levar esses problemas para dentro do plantão e ficar pensando nisso, não dar um atendimento 100%. Vocês têm que estar focado na hora do atendimento. Você tem que entender o lado do cliente. Vamos lá, isso é legal, cara, porque assim, eu vejo que você é um cara que realmente, você tem uma boa apresentação, seu marketing pessoal é muito bom, e você faz um bom atendimento, né? Como é que você se prepara para esse atendimento? Cara, nem sei te ver, eu vou tudo no natural. Não tem aquela coisa de você pegar um script, né, de ficar lendo, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Eu vou no natural. Cada cliente é único e cada cliente você vai atender de um jeito. Certo. Né? Então não tem como você ter um Ctrl+C, Ctrl+V para atendimento. Eu vejo muita gente que fica nervoso antes do cliente chegar, fica lendo aquele papel, pô, vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar isso. Não é, tá errado. Você tem que ser uma pessoa natural. A conversa vai fluindo, né? Tem cliente que você vai falar de um jeito. Tem que se for moradia, você vai falar de um jeito. Se for investimento, você vai falar de outro jeito, né? Então, você vai criando a naturalidade com o cliente. Não adianta você falar sobre apartamento, sobre fluxo de pagamento, sobre INCC. Você tem que quebrar o gelo. Você vai conversar também sobre viagem, você vai conversar sobre roupa, você vai ter um diálogo com a pessoa, porque senão fica chato. Você vai ser aquele corretor chato que só vai falar sobre apartamento, só sobre venda, e acabou o assunto. Tem que criar uma conexão com o cliente. Exatamente. Venda é relacionamento. É você se relacionar com o cliente da melhor forma. E relacionamento não é só sobre profissional, não é só sobre venda, sobre planta, sobre apartamento. Tem muitas das horas que você vai falar sobre outra coisa, que você vai dar risada. Não adianta você ser aquela pessoa séria também, que só fica ali de braço cruzado, porque você tem que entender o lado do cliente. O que ele quer? Pô, ele quer comprar um apartamento para investimento, ele tá se separando, ele tá casando, ele quer um apartamento maior para ter área de lazer para os filhos. Então você tem que entender qual que são os hobbies dessa pessoa, né? O que essa pessoa gosta de fazer, né? Para você criar uma conexão e um relacionamento com esse cara. Porque aí depois que você cria, ele vai pegar uma confiança em você. E aí ele vai comprar de você, vai te indicar pessoas, né? E aí se cria um relacionamento muito forte com esse cliente. Eu tenho um cliente que tá comigo faz 8, 9 anos, que eu já vendi mais de 30 apartamentos pra esse cara. Nossa, cara, que legal. Pro mesmo cliente.
a cada 3, 4 meses, pô, o que você tem aí de bom? O que tá lançando? O que tem para investimento? O que tem para moradia? Quantas vezes já não saí com ele para jantar? Então, tenho muitos clientes da minha carteira que, inclusive, um dos médicos que operou a minha esposa era cliente meu que me indicou outro médico. Olha que negócio. Então, assim, você vê que você cria relacionamento. Já tive cliente meu que encontrei no meio da praia. Eu tava andando, e aí, tudo bem? Tudo, e você? Então, assim, cria aquele relacionamento e quebra o gelo, né? Eu acho que é o principal. Legal. Cara, quando foi que você percebeu assim, que esse mercado era pra você? Falou assim, cara, eu tô no mercado certo, eu tô na profissão certa, é isso que eu quero fazer. Cara, eu acho que foi em 2016. Ah, é? Eu entrei em 2015, né? Metade de 2015. Final de 2016, teve um lançamento, Minha Casa Minha Vida, chamado Viva Banks Leopoldina. E nesse projeto eu fui campeão de vendas, eu vendi 35 unidades. Caramba, 35 unidades? 35 unidades. Era apartamento pequeno, Minha Casa Minha Vida, né? Era na faixa de 200, 250 mil. Mas assim, eu tive um volume muito, muito grande de vendas. Então eu falei, esse mercado é pra mim, que eu comecei a ver muito dinheiro, né? Porque você imagina, o cara ganhava 2, 3 mil por mês. Do nada você vende 35 unidades num lançamento. E aí eu vi que realmente era pra mim, que eu tinha potencial de crescimento, de desenvolvimento nesse mercado. Eu comecei a vender pra muitos amigos meus também, né? Amigo, pessoal que estudou comigo, que trabalhou em outras empresas. Começou a criar uma confiança já. E eu acho que depois desse plantão que eu vi que era um mercado pra mim. Legal. Então essa foi sua primeira grande venda? Ou em volume, sim. Em volume, sim. Em volume, sim. Assim, eu nunca tinha vendido tanto no mesmo projeto, né? Você pegar um projeto aí de lançamento em 6 meses, você vender 35 unidades, né? Então, era... Essa foi a sua maior venda em volume? Ou você teve vendas maiores? Eu já tive vendas maiores. Ah, então conta como é que foi isso aí. Eu acho que se você pegar em lançamento de estúdio, aí na época da Vitacom, que a gente vendia muito, estúdio da Vitacom, muito de investimento, eu já tive 3, 4 meses aí que eu vendi mais de 50 estúdios. Nessa época, em 2018, 2019, né? Nossa, e qual que era a média de valor? 300, 350 mil. Né? Eu acho que foi das minhas maiores vendas. E no meu prédio, né? O prédio que eu comprei em 2019, um lançamento na planta, né? Que é o prédio que eu moro até hoje, inclusive. Eu, no lançamento, vendi 22 unidades. Só que era um ticket de 700 mil, 800 mil, vendido no lançamento. E assim, 21 dessas pessoas que compraram são meus vizinhos, né? Na verdade, no meu andar tem 2 vizinhos que eu vendi. Olha, que legal. Então assim, todo mundo me encontra no elevador. Se fosse uma venda ruim, você tava lascado, né? Tava lascado, porque... Mas você mora lá, né? Exatamente, eu moro lá. E eu encontro essas pessoas, assim, que compraram comigo diariamente. Que legal, cara. E que moram no meu prédio, né? Então a gente toma cerveja junto, a gente vai pra piscina junto, pra academia junto. Tem muitas pessoas que moram no meu prédio que fui eu que vendi, né? Que fui eu que vendi pra essas pessoas, que foi um lançamento aí que teve na Vila Leopoldina, que é o bairro que eu moro hoje, que eu nasci lá, fui criado lá e comprei há 5 minutos também, que era a casa que eu morava com a minha mãe. Ah, que bacana. E, bom, a gente já viu aí quais foram as suas maiores vendas em volume, né? E qual foi, assim, o maior valor em venda que você já fez? Numa única venda? Numa única venda? Eu acho que no Parque Global. Parque Global. Parque Global, apartamento aí de 8 milhões. Eu acho que essa foi a minha maior venda em volume, né? E acho que no mês, assim, o meu melhor mês, falando de mês, foi em dezembro do ano passado, que eu acho que eu bati 20 milhões no mesmo mês. 18, 20 milhões no mesmo mês. Nossa. No Parque Global Foram também. quantas vendas pra fazer isso? 4 vendas no Parque Global no mesmo mês. E mais uns 3 estúdios que eu vendi ano passado. Uhum. Ano passado foi meu recorde, né? Eu bati 55 milhões de vendas com mais de 30 unidades vendidas, né? Então, você tá falando aí desse volume de vendas, né? Dentro desse projeto, que é o maior projeto, né, imobiliário aí da América Latina, que é o Parque Global. Sim. É um projeto gigantesco. Sim. Como que é trabalhar num projeto como esse? E como é que você chegou lá? Ah, é uma inspiração, né? Uma satisfação trabalhar lá. Realmente é o maior projeto da América Latina hoje. Ele está avaliado em 14 bilhões de VGV, né? Um VGV muito alto. Nossa, cara, muito alto. É muita coisa. O terreno tem 218 mil metros quadrados. São praticamente aí 30 campos de futebol do Maracanã. Então, assim, eu comecei lá em 2021, que foi no primeiro lançamento que teve das primeiras torres residenciais, né?
E naquela época a gente tinha uma proposta já de ter hospital, né, pós-graduação de medicina, hotel, shopping, mas não tinha nada ainda aprovado. Foi ano passado que a gente teve aí a parceria com o Albert Einstein, né, que ele entrou muito forte. E ele entrou como sócio e fez aí, a gente tá desenvolvendo o Hospital Albert Einstein, a pós-graduação de medicina do Einstein, né. Agora vai ter um lançamento que vai ser muito sucesso, que é do Hotel Emiliano. Legal. Que é o mesmo hotel que tem na Oscar Freire. Eles vai ter uma torre de hotel, de residenciais, dentro do projeto que a gente vai lançar lá. Então são apenas 100 unidades, que vai ser um sucesso também. E é muito satisfação, né, você trabalhar dentro de um projeto desse, né? Então é um projeto que brilha os olhos de todo mundo. O potencial de valorização daquele projeto é incrível, né? Tanto para investimento, tanto para moradia. A área de lazer, assim, é de cinema. Você tem mais de 50 itens de lazer, né? Você tem 8 quadras, 5 piscinas, cinema, boliche. Então já tem muitas famílias morando lá. Mas para investimento também, aquilo ali, quando estiver pronto, vai ser um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, se não um metro quadrado mais caro. Porque o Hospital Albert Einstein vai ser o maior centro oncológico da América Latina que vai ter lá. Aham. Então você imagina o quanto não vai valorizar esse projeto shopping também. Vai ser maior que o Shopping Morumbi, maior que o Shopping Cidade Jardim. Vai ser um shopping de altíssimo padrão. Vai ter uma valorização incrível. E trabalhar lá, assim, é uma satisfação. Porque você vende para cliente que vai lá. E eu vendi para muitos clientes que eles nem foram lá. Olha. Só que pela videochamada. Aham. Você fez a videochamada com cliente de Portugal, cliente de Londres, cliente de Belo Horizonte. Pela videochamada, você mostrar a grandiosidade desse projeto, o cara compra sem pisar lá. Esse projeto realmente é um projeto muito grandioso, né? Tem muitos compradores de outros países, né? A gente tem pessoas vindo aí do mundo todo para ter uma unidade aqui dentro do Parque Global. Eu acho isso uma coisa fantástica, Exato. né? A gente vendeu para 40 países o projeto. 40 países? Exatamente. Então, você imagina, 40 países investindo no Brasil, né? Dentro desse projeto. Porque todo mundo sabe o tamanho da marca do Einstein, né? Da marca aí da Bueno Neto, que é a construtora, né? Você pega aí o shopping, a pós-graduação de medicina, uma escola. Então, a valorização vai ser incrível. Por isso que ele é avaliado como o maior projeto da América Latina. O terreno tem 1,5 km de frente. Assim, sendo bem sincero, não vai mais acontecer um projeto desse em São Paulo. Um terreno como esse, não Difícil, tem como né? desenvolver um terreno tão grande, né, para lançar um projeto desse. Por isso que é um sucesso de vendas absoluto. E tem muitos clientes que compram lá e acabam comprando outra coisa, porque vira um cliente seu de carteira, né? Ou clientes que compram outra coisa. Eu tive um negócio bem engraçado ano passado. Eu fui atender um cliente num lançamento de estúdio no Itaim. Ele comprou num estúdio no Itaim, na faixa de 350 mil. E aí eu falei pra ele, cara, você já conhece o Parque Global? Ele falou, não, que projeto que é esse? Na Marginal Pinheiros. Ele falou, vamos lá. Ele comprou o estúdio nesse dia, foi me seguindo, eu fui com o meu carro, ele foi atrás de mim e ele comprou o Parque Global também. Então, assim, Nossa. é um projeto que vende pra todo mundo. Né? É um projeto que enche os olhos da pessoa, de você ter um apartamento dentro do complexo do maior projeto da América Latina. E quem não compra agora, vai ter que comprar futuramente daqui a 3 anos na mão de investidor. Aí vai Sim. pagar o dobro. Ou o triplo, né? Porque a valorização é surreal. É surreal, né? Muito bom. Exatamente. Bom, esse realmente é um projeto ímpar, mas o que você tem aí de novos lançamentos? O que você tem aí de tua visão de projetos bons que serão lançados agora? Bom, a gente está lançando agora estúdios e 1 e 2 dormitórios ali na região da Faria Lima, que é uma região muito boa também. Eu acho que vale super a pena para investimentos e está do lado do metrô Faria Lima, então a valorização também é muito boa. E vai ter um dormitório com vaga de garagem, que hoje em dia é bem difícil, né? A gente vai ter um futuro lançamento de estúdios ali também, um dormitório na região da Vila Mariana, do lado das faculdades SPM Belas Artes. Então, assim, é uma região que aluga muito para investimento. São pessoas que vêm fazer faculdade do Brasil inteiro, que é uma das melhores faculdades de São Paulo, SPM Belas Artes, né? Muito perto da Avenida Paulista também. Estação Ana Rosa, estação que fica muito perto de tudo. Eu acho que é um projeto muito bacana. E o Verso, né? Que é o Hotel Emiliano que vai ter no Parque Global. Sim. Esse aí não vai dar nem pro cheiro, que são apenas 100 unidades que vai vir à venda dentro do maior projeto da América Latina, que são apartamentos de 52 e 78 metros. Você imagina o que não vai vender. Se todas as torres vendem mais de 80%, você imagina essa, que são os menores apartamentos que a gente vai ter lá.
E vai ser assinado pelo Hotel Emiliano, né? Que é o mesmo hotel que tem no Oscar Freire, tem no Rio de Janeiro. É um hotel de altíssimo nível. Então vai vender tudo. Esses acho que são os 3 lançamentos que eu indico agora pros próximos meses, né? Que a gente tem aí na nossa carteira que vai ser um sucesso de vendas. Legal, bacana. Cara, você tem realmente aí muita história, né? Uma trajetória muito bacana. E eu sempre te acompanho também nas redes sociais, que eu vejo que você faz sucesso lá na rede social também, cara. Inclusive, eu tava vendo um vídeo seu que, nossa, tá aí estourado, mais de 1,5 milhão de visualizações, né? Cara, qual que é o segredo aí das redes sociais? O que você faz que desperta tanta curiosidade no pessoal? Cara, eu acho que as redes sociais é muita naturalidade, né? Você tem que ser natural. Não adianta você querer inventar, né? Você pegar um texto que você vai ler na hora, que não vai acontecer. Você tem que ser, você tem que ser natural. E como foi a ideia daquele vídeo que você fez? Como é que Aquele vídeo surgiu? eu tava tomando café com o meu videomaker e com a pessoa que cuida do meu tráfego pago, né? Que é a agência de marketing, né? A gente tava tomando café, tem um Starbucks lá dentro do Parque Global. Olha que legal. E aí a gente tava tomando um café, do nada ele falou, meu, a gente precisa criar um vídeo que viralize, né? Como que a gente faz isso? Precisa ter um gancho. Aí a gente começou a escrever um monte de coisa, a gente falou, não, para tudo, vamos escrever, vamos falar fazer uma coisa diferente, né? Pô, você já conhece o maior projeto de São Paulo? Vem comigo. Ponto. Acho que foi um gancho muito forte, porque todo mundo quer conhecer o maior projeto de São Paulo, né? Já começa o vídeo assim. Então foi um vídeo que engajou muito, né? Foi um dos meus melhores, acho que se não o melhor. Deu 1,5 milhão de visualizações, mais de 35 mil compartilhamentos. E através desses vídeos, não só desse, mas eu vendi mais de 15 unidades no Parque Global. Então, assim, tem que ter um investimento, lógico, através desses vídeos, né? Mas ele viralizou muito no orgânico também, né? Não só no tráfego pago, no orgânico também ele viralizou muito, né? Então, se eu parar a campanha, ele vai continuar viralizando, porque o Instagram entrega, né? O vídeo que viraliza muito pro Instagram é o bom, né? Você ter um vídeo que tá viralizando, porque tá sempre pessoas curtindo e comentando, né? Então, isso é bem legal. E através desse vídeo que eu vendi para clientes que eu te falei, Portugal, Londres, que o cara tá lá em outro país, o cara vê o vídeo e te conecta para comprar o projeto. Então, até para pessoas famosas, né? Que eu não vou nem falar aqui, mas que acabaram comprando devido ao sucesso aí das redes sociais, né? Então, eu acho que você tem que cuidar muito da sua imagem, né? As redes sociais é um principal, mas tem que ser natural. Não adianta você querer fazer uma coisa que encher abobrinha, né? Que não vai dar certo. Você tem que ter a naturalidade de você saber como falar, como fazer, e aí você vai voar. Legal, show. Cara, você tem... Bom, você tem bastante sucesso, né? Você falou aí que no último ano vendeu mais de 50 milhões. Isso realmente é um feito muito bacana. Você tem alguma estratégia que você usa? Você trabalha com funis de venda? Qual que é a estratégia que você usa? Uma delas você já acabou de falar, que são as redes sociais, mas o que mais você usa para poder chegar nesse sucesso? Eu acho que é você tratar a sua carteira de clientes. É um dos principais, a sua carteira de clientes. Porque a sua carteira, você acha que você está captando novos clientes para eles comprarem. Mas muitas das vezes, o próprio cliente você já tem na sua carteira, só que você não ofereceu esse produto para esse cara. Então, você cuidar e fazer a manutenção da sua carteira de clientes é muito importante. É muito mesmo. Você fazer um atendimento de altíssimo padrão também, né? Porque você está vendendo um projeto de alto padrão e altíssimo padrão, você tem que dar um atendimento qualificado. É a mesma coisa sendo uma loja de alto nível e não ter um atendimento qualificado. Você não vai comprar de uma pessoa que você entra numa loja de alto padrão, a pessoa não sabe o que está falando. Então, eu acho que o atendimento de alto padrão é um dos principais. Por quê? Você está lá, você está no seu plantão, você que conhece o negócio. É a mesma coisa que você vai no médico. O médico sabe o que ele tá falando. Sim. E quando a pessoa vai no seu plantão, no seu stand, você que você que é o corretor. Então você sabe o que você tá falando, né? Você tem que entender o produto, você tem que saber sobre tudo, né? Então acho que é um dos principais também você dar um atendimento de alto nível para essa pessoa, né? Saber conversar, negociar, né? Porque a gente sabe aí que muitos clientes negociam, né? Não é porque ele chegou lá que ele vai pagar o preço cheio, eles vão negociar, mas você ter esse poder aí de negociação, você ter um bom relacionamento com os incorporadores também, né? Para você levar uma proposta, para eles avaliarem e para eles aceitarem, né? Para a gente chegar aí num bom caminho.
mas saber sobre tudo, né? Porque você vai ter que saber sobre jurídico, sobre arquitetura, vai ter que saber sobre planta, você vai ter que saber atender esse cara da melhor forma possível. E um dos principais ele tá no seu plantão, ele tá no seu stand. Então, você tem que dar um atendimento muito bom para ele e tratar esse cliente da melhor forma possível, né? E tá sempre entrando em contato com essas pessoas, né? Não é porque o cara comprou agora que daqui a 6 meses você não vai ligar para ele, daqui a 2, 3 meses você não vai conversar mais com ele, porque eles estão sempre comprando. Imóvel é investimento universal. O cara compra hoje. Não é porque ele comprou hoje que ele só vai comprar daqui 5 anos. Não, ele vai comprar de novo. Mas se você não ficar em contato com ele, não mandar um presente para ele, não falar um feliz aniversário, você vai perder o contato com essa pessoa. E aí ele vai acabar caindo na mão de outra pessoa. E aí você não vai mais vender para ele. Então, você manter um relacionamento com o cliente, acho que é um dos principais, né? O atendimento, postura, educação e vestimenta, né? Você tem que se vestir muito bem também, porque não adianta você chegar lá com uma vestimento ruim para vender alto padrão, né? Porque o cara te olha, ter uma educação com ele, saber falar, e é um dos principais. Ter uma boa oratória, uma boa comunicação, né? Exatamente. Estar apresentável é um marketing pessoal bem feito. Exatamente. Sabe, estar bem apresentado, né? Não é que você tem que estar com uma roupa de grife, que você tem que, mas você tem que saber se vestir, né? Para atender esse cara da melhor forma possível. E você entender o lado dele. Não adianta, o cara quer comprar um apartamento e o cara só quer pagar até 2 milhões. Você tem que ficar tentando pôr um apartamento de 3, 4, 5 milhões na cabeça desse cara que não vai dar certo. Ou o cara quer um apartamento de 4 suítes, 3 suítes, você tentar vender menos suítes, 2, 3 suítes pra esse cara, não vai. Então você tem que entender ele, deixar ele falar. Não adianta só você falar e falar e falar, e você tem que entender a necessidade desse cara, e aí é meio caminho andado. Você entendendo ele, você vai conseguir direcionar ele para o melhor produto possível. Não é porque você recebeu ele no seu stand lá na Faria Lima que ele vai comprar lá. Mas se entender a necessidade dele para direcionar ele para o melhor produto possível, dentro do bolso dele, da localização que ele quer, qual que é o time dele, se ele tá para fechamento agora ou para daqui 1 mês, 2 meses. Eu já tive cliente que eu fiquei mais de 1 ano negociando. Quando chegou e o cara comprou. Legal. Mas você imagina se eu tivesse desistido desse cara. Entendeu? Eu já tive muitas vendas difíceis que você fala, não é possível. E vai, volta. Atendi o mesmo cara umas 10 vezes, sendo bem sincero. Olha. Umas 10 vezes o mesmo cliente. Aí vai, leva, roda contrato, negocia, não troca isso, troca aquilo, e vai e volta. Demorou uns 6 meses a venda. Mas quando sai também é satisfação, né? Muito bom, né? Saber que foi um trabalho bem feito que resultou naquele fechamento. Exatamente, você tem um trabalho bem feito. Eu já tive clientes também que eu tô até vendendo essa semana mais um apartamento pra ele, que é um cara que eu não conheço até agora. Só por telefone? Só por telefone. Ele comprou 2018, comprou 2020, comprou 2023 e agora tá comprando mais um. Só por telefone. Eu não conheci esse cara pessoalmente até agora. Mas é um cara que sempre que a gente tá conversando, a gente tá fazendo videochamada, sempre que surge algum produto bom que eu acho para investimento, assim, muito bom, eu mando para ele. E aí ele gosta. Olha que bacana. E os que ele já comprou, ele já valorizou e já tá alugado. Então, assim, ele sabe que eu mando um negócio bom para ele, que ele ganha dinheiro. Isso que é o ideal também. Você vai vender para esse cara, o cara vai alugar, vai revender, ou ele vai morar, ele viu que foi um bom negócio, ele vai comprar mais coisas de você. Show de bola. Olha, cara, tá muito legal nossa conversa aqui, mas tá chegando ao final já. Estamos perto aqui da reta final. Então eu quero saber de você, cara. Assim, você tem um excelente resultado, você tem uma excelente trajetória, mas como que você imagina que vão ser seus próximos 5 anos, né? Como que você vai estar daqui 5 anos dentro desse mercado, dentro do mercado imobiliário? Ah, nossa, essa é uma pergunta difícil, hein? Eu quero continuar, na verdade, aí crescer muito mais nas redes sociais. Eu acho que é um dos principais, né? Você seguir carreira e continuar nas redes sociais. E eu vou trabalhar nesse mercado após a vida. Eu acho que futuramente, talvez, eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que a gente fica enfiado aí sábado e domingo em plantão, e a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, mas você ter mais qualidade de vida é um dos principais pontos aí que eu quero. Quero comprar mais apartamentos também, né?
Eu já tenho um que tá alugado, o que eu moro, eu quero comprar mais também aí para eu ter uma renda, né? Aquela renda passiva, os apartamentos alugados, então você já tem uma renda aí para você não ter que trabalhar tanto. Mas eu quero continuar nessa pegada, né? Eu quero crescer ainda mais, talvez futuramente aí vender alguns cursos, né? Fazer uma mentoria, alguma coisa assim aí para ajudar as pessoas que estão entrando, porque tem muita gente que entra no meu Instagram pedindo, pô, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo, né? Como que eu faço para atender? O que você acha desse produto? Eu acho que talvez criar um método, né, que essas pessoas consigam acessar para ter acesso aí como um atendimento, né, como direcionar o cliente e continuar vendendo. Eu acho que é um dos principais. E bater novos recordes, né? Se ano passado eu vendi 55 milhões, quem sabe esse ano não bate 70, 80, quem sabe 100 milhões no ano. Tem muito gerente que não vende 50 milhões no ano. Sim, verdade. Entendeu? O cara tem uma equipe de 20, 30 pessoas e não vende. Então, eu acho que realmente tá sendo uma carreira de sucesso, né? A minha carreira aí no mercado imobiliário. Então, tenho muitos clientes, tenho muita gente que me acompanha. Graças a Deus, né? Eu só tenho que agradecer. E é muito trabalho, né? Você tem que continuar, você tem que acordar cedo todo dia. E você já sabe, né? Que você vai ter muitos não. Uhum. E o que mais você vai ter vai ser de não. Quantas vezes eu já não fiz 300 ligações de uma oferta por dia? Dessas 300 ligações, 298 foi não. 2 foi sim. Dessas 2 foi sim, 1 comprou. Então, antes da rede social, eu fazia oferta telefônica. Eu pegava uma lista com 500 pessoas e eu oferecia um por um. Cara, você vai ter xingamento, você vai ter gente falando que não quer, você vai passar por de tudo. Uhum. Mas também um vai falar, pô, gostei. O outro também gostei. E desse aí vai sair uma venda. Então, você tem que correr atrás. Não adianta você ficar sentado lá no plantão, ficar esperando cair no colo, né? O famoso gato gordo. Exatamente. Ficar esperando aí chover clientes que pode ser que aconteça um ou outro. Pode. Uhum. Mas assim, você não vai bater 50, 60, 70 milhões sentado no plantão. Verdade. Uma coisa que eu ia pedir pra você falar agora, pra quem tá começando, né? Deixar uma dica de ouro aí, mas você já deu várias. Mas se você fosse resumir em uma coisa, pra dizer pra quem tá começando agora, fala, olha, regra de ouro do Rafael. Faça isso aqui se você quiser ter um caminho de Caminho sucesso. das pedras. Fala assim, ó. A dica de ouro do Rafael, qual seria? Bom, eu vou dar 3 dicas, né? Não fique de conversinha no plantão, o tempo vai passar. O tempo vai passar, quando você vai ver, você não vai ter cliente agendado. Você vai ficar em rodinha de pessoas. A gente sabe que a sua energia vai lá pra baixo. As pessoas falam mal de todo mundo, né? Eu acho que isso é um dos principais aí no plantão. As pessoas ficam de rodinha, ficam lá fora fumando, ficam tomando café o dia inteiro. Nossa. E não produz. Então, assim, se você vai começar no mercado de lançamento, você vai ficar no plantão. Se você for ficar no plantão, produza de algum jeito. Ou você vai pegar um folheto e vai pra rua, ou você vai pegar uma lista e vai começar a ligar, ou você vai começar a mandar um e-mail. Alguma coisa você tem que fazer. Você não pode ficar parado lá no plantão, porque depois você vai ter reclamando. Pô, não vendi, não tenho um cliente agendado, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, aí a família tá te cobrando, aí você tem um filho pra pagar a escola, você tem que levar comida pra casa, só que você não fez nada. Você tá o dia inteiro lá no plantão sem fazer nada. Então o que adianta você ir pro plantão sendo que você não produz? Você tem que produzir de algum jeito. Alguma coisa você tem que fazer. Foi como eu comecei. Uhum. Eu não tinha nem crédito no telefone pra ligar quando eu comecei. Pra você ter uma noção. Eu pegava 50 folhetos e saía pra rua entregando de um em um. Aí eu lembro que a minha segunda venda eu entrei num salão de cabeleireiro. Deixei lá os folhetos com a moça, com a recepcionista pra entregar pra dona. Passou 3 dias, a dona me ligou. Falou, pô, você passou aqui, me deixou um folheto. Falei, Aí ela marcou um café comigo no stand. Uhum. Aí ela foi lá e comprou. Olha que legal. Então, assim, ou não, você já tem. Entra nos lugares, nas padarias, em qualquer lugar. Se você não tem uma lista boa pra ligar, ou se você não tem crédito, ou alguma coisa que você não tem pra fazer, você tem folheto, você vai pra cima. Porque se você ficar parado lá no stand, esperando cair do colo, você vai reclamar da profissão e você vai sair da profissão, como que 90% acontece. E tem muita gente também que entra na profissão querendo ser o segundo trabalho dele. Uhum. O cara trabalha já tem uma outra profissão e vai fazer aquilo como hobby. Esquece, não vai dar certo. Você não entrar de cabeça e falar, pô, é minha profissão, sou corretor de imóveis,
você não vai conseguir performar. Não vai. Eu já tive uma história que é engraçada. Eu tava tomando um café na Oscar Freire. Aí me ligou um cliente, falou, pô, eu vi sua propaganda aqui, queria saber mais sobre esse projeto. Eu falei, pô, legal. Comecei a falar com ele no telefone, assim, desse projeto, lá no Oscar Freire. Aí eu desliguei o telefone, isso era no café, 10 horas da manhã no sábado. Eu desliguei, um cara que tava sentado do meu lado falou, desculpa te interromper, eu vi que você tava falando no telefone sobre um projeto aqui no Oscar Freire. Como que faz pra comprar? Ainda tem unidade lá? Ou seja, eu tava tomando café, o cara me ligou, o cara conversando com esse cara sobre o projeto. Pô, legal, estúdio aqui no Oscar Freire, na época era 350 mil estúdio no Oscar Freire, desliguei a entrada de 20 mil, desliguei. O cara me abordou. Me dá um cartão seu que eu quero conhecer esse projeto. Aí fui, dei um cartão pra ele, passou uma semana, ele me ligou, agendou comigo e comprou também. Ou seja, você tá no ambiente certo, no lugar certo. Isso que é bem legal também, já tive uma outra história, eu dentro do mercado, dentro do Pão de Açúcar. E aí, meu telefone tocou a mesma coisa, eu falei com a pessoa, desliguei. Uma senhora me abordou, falou, você trabalha esse projeto que é aqui do lado do Pão de Açúcar? Trabalha. Ela falou, me passa seu telefone. Eu falei, não, me passa o seu. Ela falou, eu não tenho seu, não tô sem telefone aqui. Ela falou, escreve seu nome e seu telefone num guardanapo. Eu escrevi pra ela. A mulher nunca mais apareceu. Chegou no dia do lançamento, ela chegou com aquele guardanapo. Nossa, cara, com guardanapo. Guardanapo na recepção. Eu quero falar com esse cara. Falei, nossa, eu lembrei dela, oi, tudo bem, tudo, e você me deu esse guardanapo dentro daqui do mercado. Eu falei, legal. Ela comprou 3 apartamentos do lançamento. Nossa. Então, assim, você vê, eu tava Você achava que a mulher nem ia aparecer, não ia tava nem no ligar. mercado, fazendo compras, me ligaram, eu comecei a falar com essa mulher, no telefone com outro cliente, eu desliguei, ela escutou minha ligação. E aí ela foi e comprou. Então, assim, você... Tem que aproveitar todas as oportunidades. As oportunidades. E você tem que ter energia. Você tem que ter energia. Não adianta você ficar pra baixo, né? Quando você atende alguém ou quando você tá fazendo qualquer coisa. Não adianta você ficar lá, assim, pra baixo, sem postura, ficar pensando lá na morte da bezerra. Você não souber bater um papo com o cliente. Você tem que estar com a energia alta. Verdade. É difícil estar motivado todos os dias, né? E como é que você faz, cara, pra conseguir estar motivado todos os dias? Que eu vejo que você tá sempre com a motivação lá em cima. Cara, eu tento estar sempre com a motivação lá em cima todo dia, né? Mas é lógico que tem dia que por dentro eu não tô. Porque eu tô passando alguns problemas de família, ou alguns problemas pessoais. Mas quando eu chego naquela hora do atendimento, quando eu tô trabalhando, eu tento me blindar e esquecer de tudo. Sim. Eu não posso levar meu problema da minha família, meu problema pessoal pra dentro do trabalho, porque senão não vai dar certo. Senão eu vou ficar lá pensando naquilo, eu vou atender o cara. O cliente percebe que você não tá bem, que você tá com a energia pra baixo, ou que você tá desesperado pra vender. O cliente é a primeira pessoa que vai perceber. Fala, pô, esse cara aí tá desesperado pra vender, não vai virar. Porque você tá lá desesperado, você tem... É difícil você estar motivado, né? Todos os dias, não é normal. Mas eu tento me cuidar, fazer minha academia, que acho que é um negócio que me motiva muito, né? Eu tenho muitos sonhos. Sim. Sonhos pessoais, sonhos profissionais também. Eu acho que é isso que faz eu acordar todo dia aí e trabalhar. Pra mim, tá motivado todo dia. E acho que é um pouco de café também. Pode tomar café também. Eu acho que é o cafezinho aí, que o cafezinho dá uma energia, né? Mas eu acho que também é por tudo que eu já passei, né? Porque eu já tenho uma bagagem que eu sei que se eu trabalhar, se eu fizer as coisas, vai dar certo. Vai funcionar. Antes não era assim, né? Antes eu tava no escuro, né? Eu achava que, não sei se ia dar certo não, mas acho que depois, quando você começa a ter um tempo, você começa a ter mais tranquilidade, mais confiança e acreditar mais, né? Porque você já viu dando certo com você, não foi com um amigo, com um colega, foi com você. Então se deu certo 1, 2, 3 vezes, por que não vai dar de novo? Então é você estar motivado, você esquecer dos seus problemas. E uma fatura de cartão de crédito motiva todo mundo, né? É o boleto, né? Quando o boleto chega... Um boleto pra pagar. É uma motivação forte. Exatamente. Acho Quando que a água bate na bunda, a gente tem que correr. Você ter uma fatura pra pagar, eu acho que faz você acordar cedo todo dia e ir pra cima. Vai pra cima que vai dar certo. Acredita, né? E o corretor... Tem muitos corretores que ganham mais que médico, que vai ganhar mais que um advogado, que vai ganhar muito, mas depende só dele.
Não é de outras pessoas, depende dele acreditar, da energia dele, né? Depende dele não cair nas ideias do coleguinha, né? Porque vai ter muita gente que vai estar lá, no seu ouvido. Isso é o que mais tem, pessoas que vai estar falando, pessoas falando mal de você, que é isso, que é aquilo. Isso você esquece, né? Você não dá nem atenção, porque se você acreditar ou deixar te contaminar, esquece. Aí você acabou com o seu dia, acabou com sua semana, quando você vê, você acabou com o seu mês. E aí você vai lá pra baixo. Maravilha. Rafael, cara, quanta coisa boa que você falou aí hoje. Foi muito legal. Eu acho que o pessoal que tá assistindo vai poder aproveitar muito esse conteúdo, vai poder ver, rever, entender como é que um corretor de sucesso age. O Rafael é um dos corretores aí de maior sucesso dentro do Parque Global, que é um empreendimento gigantesco, aqui o maior da América Latina. E é um cara que realmente sabe do que tá falando. É um cara que traçou o caminho todo. Rafael, obrigado por ter vindo aqui hoje. Valeu, conversar com a gente, cara. Obrigado pelo convite, vocês, viu? Acho que foi um bate-papo bem legal, assim, bem produtivo, né? Ideias, histórias, né? Obrigado pelo convite mesmo e obrigado a todos aí que tá nos assistindo. Maravilha. Muito obrigado, foi mais um episódio do Mundo Imobiliário, acompanha a gente, se inscreva no canal, acompanha a gente no Instagram. Grande abraço. Você quer falar seu Instagram aí pro pessoal? A gente coloca aqui depois. Rafa Godoy Broker, Rafa Godoy com Y no final, Broker. Segue lá, vocês vão ver muita coisa boa sobre mercado imobiliário, não só mercado imobiliário também, né, porque muita coisa legal aí. Maravilha, depois editor, coloca aqui o Instagram dele também. Grande abraço, gente, até mais.